próximo assunto é sobre discussão de sistemas. Então, o primeiro sistema que a gente tem que conhecer, que aliás a gente já conhece, é o sistema possível e determinado. Como assim o sistema possível e determinado? Possível significa que ele tem solução. Porque nem sempre um sistema tem solução, né? Quando o sistema não tem solução, ele é chamado de sistema impossível. Então, o sistema possível é um sistema que tem solução. E ele também além de ser possível, ele ainda é determinado quando você consegue determinar a solução. Ou seja, a solução é única. Se ela é única, você consegue dizer quem é, né? Você acha um valor para x e um valor para y. Então, o sistema possível e determinado é o sistema que tem uma única solução. Esse sistema aqui, por exemplo, e aliás todos os sistemas que nós fizemos até agora foram sistemas desse tipo. Esse aqui, por exemplo, sistema fácil, né? X mais y é igual a 3. Eu posso, por exemplo, multiplicar aqui todo mundo por 3, o primeiro membro, e subtrair 1. Por exemplo, eu posso multiplicar todo mundo por 3 aqui nessa equação, e aí eu faço a primeira menos a segunda equação. Então a gente vai ficar com isso aqui, ó, 3x mais 3y é igual a 9. Multipliquei todo mundo por 3. Agora eu tenho a equação de baixo, eu repito, 2x mais 3y é igual a 10. Ah, mas aí eu não posso adicionar, não vai sumir nada, tinha que ser menos aqui. Então você não adiciona, você subtrai, que é a mesma coisa. Faz então a primeira menos a segunda equação. Fazendo a primeira menos a segunda, nós vamos ficar com 3x menos 2x, que vai dar x. 3y menos 3y vai dar 0. E aqui 9 menos 10 vai dar menos 1. Pronto, isso já nos deu diretamente a solução do x. Agora a gente pode pegar esse valor de x e jogar na primeira equação. Vamos ficar com y é igual a 3 menos x. Então, se o x vale menos 1, que a gente já achou, então y vale 3 menos menos 1, que é 4. Ficamos então com essa solução, x é igual a menos 1 e y é igual a 4. Então, essa aqui é a solução. A gente pode escrever isso aqui de uma outra forma. A gente pode dizer que essa solução é o chamado par ordenado. Nós vamos ver o que é isso no capítulo 11. O par ordenado. Par ordenado é uma representação de dois números na ordem. Então, seria o par ordenado menos 1, 4. Isso aqui significa que o x vale menos 1 e o y vale 4. Então, é a mesma coisa você escrever desse jeito ou desse jeito aqui. Então, esse é um exemplo de sistema possível determinado, porque ele tem solução, a gente achou essa solução Então, isso aqui é um exemplo típico de sistema possível determinado. É possível porque ele tem solução e é determinado porque essa solução é única. A solução única é o par ordenado menos 1, 4, que é a mesma coisa que falar isso aqui. Agora, nem todo sistema tem solução. Um sistema que não tem solução é chamado de sistema impossível. Esse sistema aqui, por exemplo, é um sistema impossível, porque essas equações aqui, elas representam um absurdo. Olha aqui. A primeira equação diz que x mais 2y vale 3. E a segunda equação está dizendo uma coisa que entra em conflito com essa. Está dizendo que x mais 2y vale 10. Como é que pode? Se ele vale 3, não pode valer 10. E vice-versa. Então, no sistema impossível, você tem uma equação que entra em contradição com a outra equação. Elas falam coisas que são incompatíveis. Então, o sistema impossível, ele tem equações incompatíveis. Equações
incompatíveis também é chamado sistema incompatível, né? Ou a solução é indefinida, não tem solução. A gente reconhece que é um sistema impossível porque ele tem isso aqui, ó, ele tem coeficientes iguais para o x e para o y. X igual, ó, aqui é 1 e 2 e aqui é 1 e 2. Então são os mesmos coeficientes para o x e o y. E os valores que estão aqui estão valores diferentes. Era para dar a mesma coisa, né? Mas está dando uma coisa diferente. Então isso é um sistema impossível. Não é o único tipo de sistema impossível, tá? Ou seja, para um sistema ser impossível, não é necessário que esses números sejam iguais. Eles podem ser proporcionais. Vamos ver aqui um exemplo. Eu posso ter isso aqui, ó. X mais 2y é igual a 3. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma segunda equação, não como uma cópia dessa, mas um múltiplo dessa. Eu vou multiplicar todo mundo aqui por 4. 4x mais 8y. E aqui eu vou colocar um número diferente, 10. Pronto. Ó, fiz aqui um outro sistema que é impossível também. Apesar dos números estarem diferentes, observa. X mais 2y é igual a 3. Mas isso que você está vendo aqui, 4x mais 8y, isso aqui representa o quádruplo dessa expressão. Então, se eu estou falando que essa expressão vale 3, o quádruplo dela deveria ser 12 e não 10. Ah, então a gente reconhece um sistema impossível quando acontece isso aqui. Esses coeficientes são proporcionais a esses aqui, mas esse termo independente não é proporcional. Ou seja, todo mundo aqui é o quádruplo, mas esse cara aqui não é o quádruplo. Então, você pode identificar facilmente um sistema impossível. Vamos falar assim genericamente. Se a gente tiver um sistema com coeficientes A, B e C, então A, B e C, A e B são os números reais que estão multiplicando x e y, e o C é um número real que está no segundo membro, termo independente. E vamos colocar aqui a segunda equação, vamos chamar os coeficientes delas de A', B' e C'. Então, para você verificar que um sistema é impossível, você tem que verificar isso aqui, ó. O A sobre A', ele tem que ser igual ao B sobre B', porém tem que ser diferente de C sobre C'. Ou seja, esses números aqui são múltiplos desse aqui, mas esse aqui não é um múltiplo, não é a mesma proporção. Ah, e se for zero um desse, eu não vou poder fazer a fração. Se for zero, você então faz o contrário. Dá um jeito de você escolher caras que não sejam zero para poder fazer essas frações aqui, tá? Então, essa é a fórmula que nos permite identificar um sistema impossível. Ou seja, a proporção entre os coeficientes das mesmas letras são iguais para o x e para o y, porém, para o termo independente não é a mesma proporção. Esse aqui, por exemplo, é um tipo de sistema impossível, né? Porque se você tiver A sobre A', vai dar 1, que é igual a B sobre B', que é 1 também. Mas não é C sobre C' diferente, é 3 sobre 10, não deu 1. Então, isso caracteriza um sistema impossível. Então, a gente viu que a gente pode analisar os coeficientes das incógnitas do sistema. AX mais BY é igual a C, e A'X mais B'Y é igual a C'. Chamando de ABC, A'B'C, C', a gente tem aqui essa primeira situação para um sistema. Você vai fazer
A sobre a linha, se for igual a B sobre B', mas se for diferente de C sobre C', esse sistema aqui é o sistema impossível. Agora, a gente viu já, ainda agora, o sistema possível determinado. Você também pode analisar essa relação e saber se ele é possível determinado. Você vai fazer isso aqui, ó. Se você tiver A sobre a linha diferente de B sobre B', isso aqui nos garante que o sistema será possível e determinado. Esse aqui é o mais fácil de todos. É só você olhar essa proporção e essa proporção. Se essas proporções forem diferentes, não interessa os valores de C e C', você não precisa olhar o C e C', basta olhar esses 4 números aqui. Se essa relação for diferente dessa relação, então o sistema é possível e determinado. Ou seja, ele tem uma única solução. Uma solução. Ok? E se for igual? Se for igual, aí depende. Se você tiver isso aqui diferente, ele vai ser impossível. E tem uma outra situação, é a terceira situação, que é o sistema possível, porém indeterminado. Ele é um sistema onde acontece isso aqui, ó. O A sobre a linha vai ser igual ao B sobre B', mas também vai ser igual ao C sobre C'. Quando essas coisas acontecem, a gente diz que o sistema é possível, porém indeterminado. O sistema indeterminado, que é claro, se ele é indeterminado, ele é possível. Isso aqui significa que ele tem infinitas soluções. Infinitas soluções. Vou mostrar um sistema possível indeterminado aqui. Vamos bolar aqui um sistema possível indeterminado. Vamos colocar aqui x mais 3y é igual a 4. Aqui eu vou botar agora 2x mais 6y é igual a 8. Pronto. Isso aqui vai ser um sistema possível indeterminado. Porque olha só, essa expressão aqui, x mais 3y, vale 4. Tem como eu saber quanto vale x e quanto vale y somente com essa equação? Claro que não. Você até pode dizer, x igual a 1, y igual a 1. Mas você pode ter outros valores de x e y que também, jogados nessa equação, dêem resultado 4. Por isso que você, se você tem duas incógnitas, tem que ter duas equações, que aí você tira a dúvida. Agora, só que essa segunda equação que eu coloquei aqui, ela é uma repetição da primeira. Ela é 100% uma repetição da primeira. Porque o primeiro membro dessa daqui é o dobro daqui, e o segundo membro também. Ainda bem, né? Senão seria impossível. Tá? Então, se você pegar essa equação aqui todinha e multiplicar por 2, vai dar essa. Ou seja, você na verdade não deu uma segunda equação. Você deu a primeira equação de novo, só que multiplicada por 2. Então, olha o que acontece aqui. Você tem o A sobre a linha, que dá 1/2, é igual ao B sobre B', que é 3 sobre 6, que é 1/2 também, que é igual a C sobre C'. Tá? Então, quando você tem essa relação entre os coeficientes, você tem que uma equação nada mais é que um múltiplo da outra. Ela é toda a primeira equação multiplicada por alguém. Então, isso aqui se chama sistema
possível e indeterminado. Você pode até dizer que x igual a 1 e y igual a 1 é uma solução, mas não é a única. Quer ver? Se você colocar aqui, por exemplo, eu vou te dar outra solução aqui. Se você colocar aqui, por exemplo, y igual a 2 e x igual a menos y igual a 2 e x igual a menos 2, também dá certo. Ó, é uma outra solução. Faz y igual a 2, aqui vai dar 6, 6 menos 2, 4. Tá vendo? Então, e você pode colocar outra e outra e outra. Existem infinitas soluções, desde que valha essa relação aqui. Então, as questões do Colégio Naval que envolvem discussão de sistema, você precisa saber isso aqui. Quando é que um sistema é impossível, quando é que ele é possível determinado e quando que ele é possível indeterminado. E aí você vai ter os exercícios que vão recair nisso daqui. Se você tiver com pressa para ver uma questão do naval onde caiu isso, olha lá a questão da prova de 2015, tá? A questãozinha de sistemas que caiu, que por acaso foi até anulada. Então, você olha lá que eu vou colocar aí o link para você ver essa questão. Mas vamos fazer outros exercícios aqui.